Olá, amigos e amigas online. Estou de volta com o balanço orçamentário. Então, depois de lermos o balanço orçamentário, depois de já começar a entender um pouco da sua estrutura, efetuaremos agora a análise desse demonstrativo, ou as análises que faremos, né? Então, só para a gente reativar a memória, de uma forma bem sucinta, vejam como vamos começar o trabalho do balanço orçamentário. Vamos à tela. Análise. Então, temos a chamada receita prevista e, do outro lado, despesa fixada. A chamada receita executada e, do outro lado, a despesa executada. Gente, basicamente, a análise ela vai acontecer através da comparação. Como é que vamos comparar? Primeiro, vamos comparar a receita com ela mesma. Como assim receita com ela mesma? É a receita prevista com a receita executada. Depois, vamos comparar a despesa com ela mesma, que é a despesa fixada com a despesa executada. Depois, vamos comparar receita com despesa, mas a comparação só poderá acontecer desta forma: receita prevista com despesa fixada e a receita executada com a despesa executada. Jamais poderemos comparar receita prevista com despesa executada ou receita executada com despesa fixada. Temos que obedecer a essa lógica. Vou repetir que isso é muito importante. Então, temos no balanço orçamentário a receita prevista e a receita executada, a despesa fixada e a despesa executada. Então, o primeiro passo é comparar a receita com ela mesma, previsão com execução. Depois, vamos comparar despesa fixada com despesa executada, que é a despesa com ela mesma. Depois, vamos comparar receita com despesa. Mas como é que eu posso comparar receita com despesa? Poderei comparar a previsão com a fixação. Jamais previsão, receita prevista, com despesa executada. Jamais. Quando essa informação aparece numa questão, tipo, um analista efetuou ou comparou a receita prevista com a despesa executada. Opa, essa questão já está errada, porque não pode haver essa comparação. Se eu tenho receita prevista e quero comparar com a despesa, isso só poderá acontecer se for com a despesa fixada. Agora, comparando receita executada, agora execução, isso pode acontecer com a despesa executada. Ok? Então, é assim que iremos proceder à análise do balanço orçamentário. E vamos comparar e vamos começar a analisar o balanço orçamentário extraindo os chamados resultados da receita. Ou seja, vamos comparar a receita com ela mesma. Receita prevista com receita executada. Portanto, gente, quando a receita prevista for maior que a receita arrecadada, imaginem que a previsão foi de 100 e a arrecadação foi de 80. Então, quando receita prevista for maior que receita arrecadada, esse resultado da receita, ele é bom ou ruim? É ruim, não é? Eu estimei arrecadar 100
quando na realidade só arrecadei 80. Então, esse resultado obtido através do confronto entre a receita prevista e a receita arrecadada é chamado de queda na arrecadação. Ou vocês também poderão encontrar como insuficiência na arrecadação, ou queda na arrecadação, ou insuficiência na arrecadação. No balanço orçamentário, teremos essas informações onde? Na grande coluna da receita. Exatamente comparando aqui, olha, receita prevista com receita arrecadada. Aqui, gente, eu peguei pelo somatório, hein? Aqui é a soma. Mas poderíamos ter receita prevista corrente com um valor, receita arrecadada corrente, outro valor, receita prevista de capital, outro valor, receita arrecadada de capital, outro valor. Mas, independentemente da categoria econômica, quando compararmos a receita prevista com a receita arrecadada, e quando a receita prevista for maior que a receita arrecadada, teremos a queda na arrecadação. Então, a banca ela poderia cobrar, compare a receita corrente, compare a receita de capital. Porque no balanço orçamentário, e vamos trabalhar em cima disso, poderemos ter ao mesmo tempo uma queda na arrecadação da categoria econômica corrente e na de capital, outra informação. Não queda, mas outra que eu vou destacar aqui. Então, a banca poderá cobrar a informação da receita prevista com a receita arrecadada ou pelo somatório, sem que haja preocupação da categoria econômica ou por categoria econômica. Voltem para a telinha. E a coluna diferença é a diferença entre a receita prevista e a receita arrecadada. Então, esses 20 aqui, gente, representam a diferença onde a receita prevista foi maior que a receita arrecadada. Por conta disso, essa informação que vocês encontrarão no balanço orçamentário é o que representa a queda na arrecadação. Então, a banca ela poderá jogar um balanço assim, sem informar nada e afirmar, de acordo com os dados apresentados, poderemos concluir, afirmar que houve uma queda na arrecadação. Aí eu comparo receita prevista com receita arrecadada. E só haverá queda se a receita prevista for maior que a receita arrecadada, que é o caso aqui que estamos trabalhando. Então, a primeira comparação que fizemos entre a receita com ela mesma foi a receita prevista com a receita arrecadada, onde o resultado foi uma queda na arrecadação. Por quê? Receita prevista maior que receita arrecadada, que é a mesma coisa que receita executada. Todos entenderam? Então, viva! Agora, quando a receita prevista for menor que a receita arrecadada, opa, agora é o seguinte, a receita prevista, vamos supor, foi de 100. A receita arrecadada, a título de exemplo, 130. Então, a receita prevista menor que a receita arrecadada. Agora, não temos queda na arrecadação. Eu estimei arrecadar 100 e arrecadei, na realidade, 130. Foi bom, não é? Esse resultado positivo aí, não chamaremos de queda na arrecadação. Chamaremos de excesso de arrecadação. Então, o excesso de arrecadação ocorrerá quando a receita prevista for menor que a receita arrecadada. No balanço orçamentário, encontraremos a informação exatamente
nos locais especificados aqui do balanço. A receita prevista, 100. A receita arrecadada, 130. Vejam que agora, receita prevista menor que receita arrecadada. Então, essa diferença que a banca poderá cobrar, não é? De acordo com as informações apresentadas, poderemos afirmar que o balanço orçamentário está apresentando um excesso de arrecadação. Agora temos excesso de arrecadação. Porque receita prevista menor que receita arrecadada, que é a mesma coisa que receita executada, hein, gente? Então, mais uma informação que poderemos encontrar no balanço orçamentário, comparando receita com ela mesma. E agora, quando a receita prevista for igual à receita arrecadada, agora temos receita prevista 100, receita arrecadada 100. Então, estimei e arrecadei o mesmo valor. Quando a receita prevista for igual à receita arrecadada, o resultado da receita será um resultado nulo, que acontecerá quando houver a igualdade. Receita prevista igual receita arrecadada, que é a mesma coisa que executada. No balanço orçamentário, encontraremos a informação assim. Receita prevista, 100. Receita arrecadada, 100. Vejam agora que a coluna diferença, 0. Por quê? Nem houve uma queda, nem houve um excesso de arrecadação. Então, gente, a primeira informação que poderemos extrair do balanço orçamentário ocorrerá através do confronto entre as receitas, a prevista com a executada. Poderemos, então, obter ou uma queda na arrecadação, que acontecerá quando a receita prevista for maior que a receita executada, ou um excesso de arrecadação, que ocorrerá quando a receita prevista for menor que a receita executada, ou o resultado poderá ser um resultado nulo, quando a receita prevista for exatamente igual à receita arrecadada. Esses resultados da receita, eles são destacados no balanço orçamentário ou por categoria econômica. Podem haver uma queda na arrecadação da categoria econômica corrente e, ao mesmo tempo, um excesso de arrecadação na categoria econômica de capital. Ou o resultado poderá ser obtido pelo somatório, onde não interessa a categoria econômica. Somei as duas categorias econômicas, tanto pela previsão quanto pela execução. Aí teremos aí o resultado da receita, independentemente da categoria econômica. Então, a banca ela poderá cobrar isso. Observando a categoria econômica de capital, temos o quê? Excesso, queda, resultado nulo. Observando a categoria econômica corrente, temos o quê? Excesso, queda, o resultado nulo. É isso que poderá aparecer na nossa questão. E é assim que confrontamos a receita com ela mesma. É a primeira informação, é a primeira análise que extraímos do balanço orçamentário, que evidencia todo o controle da execução orçamentária, desde a sua previsão, passando pela execução e evidenciando a diferença desses dados. E agora? E agora vamos, também ainda dentro do balanço orçamentário, vamos confrontar, vamos analisar a despesa com ela mesma. Ou seja, vamos extrair os chamados resultados da despesa. Começando. Resultados da despesa.
Gente, a despesa, ela é fixada e ela é executada. Então, vamos efetuar exatamente esse confronto entre a despesa fixada e a despesa executada. Portanto, quando a despesa fixada for maior que a despesa executada, colocando valores, 100 e 90. Então, despesa fixada maior que despesa executada. Trabalhem com a lógica. A fixação representa um limite. E o limite dado foi 100. Quer dizer que eu poderia executar até 100. Mas eu executei apenas 90. Então, o que aconteceu com o meu orçamento? Houve, portanto, uma economia. Chamamos essa economia de economia orçamentária. Tínhamos uma despesa fixada de 100, só que executamos apenas 90. Então, essa diferença, que é de 10, chamamos de economia orçamentária. Então, a economia orçamentária, ela acontece quando a despesa fixada for maior que a despesa executada. No balanço orçamentário, encontraremos essa informação na coluna da despesa, onde, olha só, despesa fixada 100, despesa executada 90. Essa diferença de 10 aqui é o que chamamos de economia orçamentária. Então, a banca poderá exatamente colocar esses dados numa questão e perguntar: houve o quê em relação à despesa? Houve uma economia orçamentária. Ok? Então, mais uma vez, eu estou aqui comparando pela soma. Agora, isso poderá acontecer também por categoria econômica. Então, o primeiro resultado, economia orçamentária. O segundo resultado agora acontecerá quando a despesa fixada for igual à despesa executada. Despesa fixada igual à despesa executada. Colocando valores, 100 foi a fixação. 100 foi a execução. Logicamente, 100 igual a 100. O limite de gastos foi de 100 e eu executei exatamente 100. Então, esse resultado será classificado como resultado nulo. Então, quando a despesa fixada for igual à despesa executada, o resultado será nulo. Meu limite era de 100, executei exatamente 100, então não economizei o orçamento, o resultado, portanto, foi nulo. Encontraremos dessa forma no balanço orçamentário. Despesa fixada 100, executada também 100. A diferença, que é de 100, evidenciará o chamado resultado nulo, confrontando despesa com ela mesma. Agora, gente, cuidado. Quando a despesa fixada for menor que a despesa executada, ou seja, colocando valores 100, 115. Logicamente, 100 menor que 115.
Então, quando a despesa fixada for menor que a despesa executada, o que isso representará? Representará uma situação de ilegalidade, uma situação de inconsistência. Wilson, por que ilegalidade? Por que inconsistência? Gente, a despesa fixada, que no caso em questão foi de 100, representa o limite. E quem concede esse limite? É o Poder Legislativo, quando aprova a Lei Orçamentária Anual. Então, esse é o limite de gastos que temos aqui, 100. Agora, se durante o exercício financeiro essa entidade executou 115, essa diferença de 15, ela não estava autorizada pelo Poder Legislativo. Então, essa diferença de 15 representa uma ilegalidade, ou também conceituada pelas bancas como situação de inconsistência. Já encontrei a Fundação Carlos Chagas se referindo a um excesso de despesa. Também é verdade. Isso acontecerá quando a despesa fixada for menor que a despesa executada. O resultado, portanto, situação de ilegalidade. Situação de inconsistência. Excesso de despesa. No balanço orçamentário, teremos essa informação aqui. Despesa fixada, 100. Despesa executada, 115. A diferença é de 15. E essa diferença aqui é que representa a chamada ilegalidade ou situação de inconsistência ou excesso de despesa, tanto faz. Isso é possível? Não, não é possível, mas poderá aparecer no balanço orçamentário que a banca colocar na nossa questão. Agora, na prática, isso não pode acontecer, não é? Por conta disso, é uma situação de ilegalidade, é uma situação de inconsistência. Então, o que fizemos até agora? Analisando o balanço orçamentário, comparamos a receita com ela mesma. Comparamos a despesa com ela mesma. A receita com ela mesma é a receita prevista com a receita executada. A despesa com ela mesma é a despesa fixada com a despesa executada. Então, são 3 os resultados possíveis da receita. Queda na arrecadação, que acontece quando a receita prevista é maior que a receita executada. Excesso na arrecadação, que acontece quando a receita prevista é menor que a receita executada. E um resultado nulo, equilibrado, que acontece quando a receita prevista é igual à receita executada. Os resultados possíveis da despesa, temos a chamada economia orçamentária, que acontece quando a despesa fixada é maior que a despesa executada. Temos o resultado nulo, que é o do equilíbrio, receita fixada igual à despesa executada. E temos a ilegalidade, que é a inconsistência, que é o excesso de despesa, quando a despesa fixada é menor que a despesa executada. São os resultados possíveis da receita quando comparada com ela mesma e da despesa quando comparada com ela mesma. E o que acontece agora? Quando eu comparo receita com despesa, o que vai acontecer é o resultado orçamentário. Orçamentário de quê? De previsão, de execução? Vamos ver, gente. Mas agora, vamos comparar receita com despesa.
Vamos lá. E começamos a comparação entre a receita prevista e a despesa fixada. Mais uma vez, hein? Temos receita prevista no balanço, despesa fixada no balanço. Temos, vou isolar aqui, receita executada e despesa executada. Eu posso comparar isso com isso. Posso comparar isso aqui com isso aqui. Agora, jamais poderei comparar, vamos aqui, só para destacar, mudar a corzinha, jamais poderei comparar receita prevista com despesa executada. Jamais poderei comparar receita executada com despesa fixada. Então, fica fácil sabendo disso, porque algumas questões são resolvidas de cara, somente com esse entendimento. Ok? Vamos voltar agora para a nossa cor padrão. E agora? Agora vamos comparar, não é? Quando a receita prevista for maior que a despesa fixada, vamos colocar valores, atribuir valores. 100, 80. Vejam que a receita prevista maior que a despesa fixada. Gente, sempre receita com despesa, teremos o resultado ou sendo superavitário, ou sendo deficitário, ou sendo resultado nulo. Então, quando comparo receita com despesa, o resultado ou é superavitário, ou é deficitário, ou é nulo. Nesse caso, a receita prevista foi maior que a despesa fixada. Então, logicamente, teremos um resultado superavitário. Agora, é superavitário de quê? Se eu estou comparando previsão aqui, ó, esse resultado superavitário será o chamado superávit de previsão. Então, o superávit de previsão acontecerá quando a receita prevista for maior que a despesa fixada. Teremos o chamado superávit de previsão. No balanço orçamentário, agora, teremos que trabalhar ao mesmo tempo com as duas grandes colunas, da receita e da despesa, já que estamos comparando a receita com despesa. Então, no balanço orçamentário, aí eu vou ter que pegar a primeira informação aqui. A receita prevista, que representa a estimativa, foi de 100. E na coluna da despesa, a despesa fixada foi de 80. Então vejam que a receita prevista, 100. A despesa fixada, 80. Então esse resultado, ele não vai aparecer aqui na diferença não, ó. Só aparece na diferença quando eu comparo receita com receita ou despesa com despesa. Agora estamos comparando receita com despesa. E como a receita prevista é de 100 e a despesa fixada é de 80, esse resultado é superavitário. E o resultado superavitário será evidenciado no balanço orçamentário, na coluna da despesa, logo abaixo da linha soma, como o superávit. Estão vendo aqui? Então, lendo o balanço, agora temos, houve um superávit de previsão no valor de 20. Então, é assim que vamos extrair essa informação no balanço orçamentário. Ok? E assim faremos com as outras informações. Comecei comparando receita prevista com despesa fixada. Quando eu voltar, temos outra comparação. Até já.